Este entulho autoritário, a bomba de Palocci. Gaddafi teria dado $1 milhão pro PT. Só me faz lembrar a ditadura, não esta midiática judicial, policial, mas a ditadura militar. Porque, no fundo, essas bombas, né, que não são propriamente bombas, aqui na realidade revela o medo da Veja, como a gente vai verificar ao longo desse comentário, com relação à candidatura do Lula, porque está lá dentro. Eles estão com medo da candidatura do Lula e até admitem o Lula ganhar a eleição. Bom, mas antes que entremos na Veja, a gente vai lembrar de alguns fatos passados da ditadura militar de 64, que a gente vai verificar que adotavam praticamente os mesmos métodos para ludibriar a opinião pública, recorrendo, como sempre, às delações e também à formidável mobilização midiática. Aqui é um livro de Luiz Alberto Muniz Bandeira, um politólogo e historiador brasileiro que faleceu no mês passado e que acabava de lançar e relançar este livro que ele tinha escrito no ano de 1967, quando a Revolução Soviética completava 50 anos. Junto com este livro, o Muniz escreveu também Lenin, Vida e Obra, né? Que era também para comemorar agora os 100 anos da Revolução Soviética. Só que o Muniz não se contentou em apenas revisar. Ele reestruturou toda a obra, colocando mais documentos e mais apreciações críticas da Revolução Soviética. Então, eu recebi este livro ontem, ele carinhosamente tinha me mandado, antes de morrer, não só este livro, como este aqui do Lenin, mas é claro que não deu para ler o livro todo, mas eu li o prefácio, e no prefácio ele explica como é que funcionavam os mecanismos da ditadura militar brasileira. Por quê? Porque ele tinha editado esse livro, publicado, escrito este livro, justamente no ano mais sombrio da chamada Revolução de 64, movimento de 64, ou golpe militar de 64. Era o ano de 1967, quando acabava de ser decretado o ato institucional número 5. Mas vamos ver o que é que o Muniz Bandeira diz neste livro, agora reeditado pela editora Record. Vamos ver o que diz então o nosso Muniz Bandeira, politólogo, como ele gostava de ser chamado, e não propriamente de historiador, porque historiador ele achava que era só o Heródoto para cima, mas ele era também um grande historiador. Então diz ele, abre aspas, isso no prefácio à 4ª edição do Ano Vermelho. Certo dia, surpreendi-me ao ler na imprensa que a primeira auditoria da Marinha, com base na Lei de Segurança Nacional e no Código Penal Militar, havia decretado a minha prisão preventiva, juntamente com a de Leonel Brizola, Paulo Schilling, Coronel Dagoberto Rodrigues e outros civis e militares exilados no Uruguai, a nos envolver sem qualquer prova na denúncia resultante do IPM instalado após o Centro de Informações da Marinha, CENIMAR, estourar, em junho de 1964, 4 aparelhos em Copacabana, onde se encontravam
o professor Rui Mauro Marini e outros civis, bem como sargentos e marinheiros, articulavam a resistência à ditadura militar. Uma vez que eu estava exilado em Montevidéu, o professor Rui Mauro Marini combinou com os outros três, logo que foram presos, jogar sobre mim a responsabilidade pelo apartamento, que nem era meu nem alugado por mim, e o material lá encontrado pelo CNMar, inclusive um mapa de um quartel, lá introduzido como provocação por um agente, antiga ordenança do almirante Washington Frazão, ex-subcomandante do Corpo de Fuzileiros Navais, que se infiltrara no grupo. Rui Mauro Marini e demais presos foram libertados dentro de alguns meses por habeas corpus. Mas depois do ato institucional número 2, baixado pelo general Castelo Branco, em 27 de outubro de 65, os processos políticos passaram para a Justiça Militar. E o procurador da primeira auditoria da Marinha, Benedito Felipe Rauan, acusou-os, e a mim e outros exilados no Uruguai, com base em depoimentos obtidos sob torturas e sem base documental, de prepararem um plano de guerrilha. Bom, antes da gente examinar diretamente o caso da Veja, a gente viu que esta matéria do Palocci acusando o PT de receber dinheiro, né, envolvendo diretamente o Lula, então presidente da República, a gente vai verificar que é base, fruto de simples delação. Não há prova, um só documento, um só vídeo, uma só gravação. E aqui o Muniz Bandeira, fazendo novamente história sem querer, ele diz: a denúncia beirava as raias da ficção. Nunca enviei plano algum a Rui Mauro Marini. Ele saiu da imaginação do procurador Benedito Felipe Rauan. Os processos nas auditorias da Justiça Militar, cujas sentenças eram fabricadas, conforme as conveniências, pelos oficiais dos serviços de inteligência da Marinha, Exército e Aeronáutica, tinham como objetivo permitir à ditadura dissimular e dizer ao mundo que no Brasil não havia presos políticos, mas condenados pela Lei de Segurança Nacional e o Código Penal Militar. Os juízes civis que participavam das auditorias militares eram meros coadjuvantes. Os 4 oficiais é que decidiam. A hipocrisia, mais uma vez, converteu-se na máscara dos vícios e dos crimes de Estado. Agora eu pergunto ao caro internauta: alguma semelhança com os fatos atuais? Muitas, quase que totais, não fossem os crimes de tortura que ainda não são praticados, tortura física, mas tortura mental. A gente sabe que esse pessoal que está preso lá indefinidamente, de forma ilegal, a gente sabe muito bem para onde vai levar tudo isso. Bom, mas nós vamos voltar então à Veja, né, para examinar direitinho o que diz nas entrelinhas esta matéria, a bomba de Palocci, que na verdade é uma bomba não contra o Lula, mas contra os interesses da Veja e da grande mídia nacional e internacional, porque está temendo a volta do Lula com as pesquisas, né, e o ambiente nacional que se está construindo a favor da candidatura do Lula à presidência da República. Então começa aqui, né, como o jornalismo esgoto. A Veja nunca vai abandonar o jornalismo esgoto, o jornalismo
de guerra, o antigo chamado jornalismo marrom. Então, dentro do bolso do ditador. Agora, a gente lê isso aqui tudo, como é que ele estava dentro do bolso do Gaddafi? Só a palavra do ex-ministro Antônio Palocci, que já entrou em muitas contradições, e a gente até considera, né, e releva essa sua posição, porque ele está lá preso há um ano, e se não disser tudo aquilo que os procuradores e os juízes querem, e a mídia também quer, ele vai continuar indefinidamente na prisão. Então, diz aqui a matéria. O ex-ministro Antônio Palocci revela em sua delação que Muammar Gaddafi, líder líbio, morto em 2011, deu $1 milhão para a campanha de Lula em 2002. Agora, vamos entrar em outra matéria para revelar que a preocupação da Veja não é exatamente de dar essa bomba, entre aspas, ou bomba furada, mas de constatar a importância e o fortalecimento do Lula como candidato à presidência da República em 2018. Agora, convenhamos, esta matéria, a bomba de Palocci, não diz nada. Agora, o que diz tudo mesmo é esta última página aqui, da revista escrita por Roberto Pompeu de Toledo. Roberto Pompeu de Toledo, como todos nós sabemos, expressa melhor do que ninguém a alma, o sentimento e todas as atribulações e medo da família Tívita, que é proprietária da revista Veja e da editora Abril, assim como todo o pensamento da grande oligarquia brasileira, sobretudo a midiática. Então diz aqui o nosso Roberto Pompeu de Toledo. A eleição sem ele, sem o Lula, né, não ajudará a superar o triplo trauma do atual período presidencial. Mas vamos mais adiante para saber exatamente o pensamento do jornalista ou o medo que ele expressa neste artigo. Diz ele, a pergunta é, a eleição de 2018 se realizada com a interdição, ou seja, proibição do principal candidato, no caso Lula, cumprirá o propósito de superar o trauma? O trauma que ele fala é o golpe, né? O golpe parlamentar de 2016, que ele não quer admitir. Então, a resposta é, dificilmente. Quem quer ver Lula derrotado deve torcer para que o seja nas urnas. Lula impedido será um fantasma a assombrar não apenas a eleição, mas o mandato presidencial que se seguirá. Bom, e lá pelo final do artigo, o jornalista Roberto Pompeu de Toledo, observa, muito agudamente, por sinal. No primeiro turno, segundo a pesquisa Datafolha, ele lidera, o Lula, né, com 34% a 37%, conforme os possíveis adversários. No segundo, venceria tanto Alckmin, com 52% a 30%, quanto Marina, 48% a 35%, e Bolsonaro, 51% a 33%. Mas maior ainda é a vitória quando se pergunta se o eleitor conhece o candidato. Ele, Lula, tem 99% de respostas positivas, contra 90% de Marina, 85% de Alckmin e 70% de Bolsonaro.
Agora, eu não poderia terminar este vídeo sem antes pedir atenção para a obra do Muniz Bandeira, que se estende a 32 livros, segundo o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, seu grande amigo. E aqui, só para vocês terem uma ideia, abarca quase que toda uma prateleira de minha humilde estante. Então, agora o importante é que o Muniz Bandeira viu o Brasil a partir não apenas do país, do seu país. Ele foi um jovem militante das esquerdas, mas nunca se filiou, como ele próprio diz, a ideias extremistas. Ele via esse seu país a partir do ângulo internacional. E por isso ele tratou de estudar a fundo a nossa situação. Primeiro começando com a influência dos Estados Unidos no Brasil. Então, aqui eu tenho um livro dele, que é muito antigo, né? Estado Nacional e Política Internacional da América Latina. Depois, o Muniz escreveu Presença dos Estados Unidos no Brasil. Essa obra que foi reeditada e também ampliada já mais recentemente. Ele também escreveu Brizola e o Trabalhismo, explicando a volta do Brizola na época que o Brizola estava deixando o exílio e vinha ao Brasil anistiado em 1979. Tem também o Governo João Goulart, que foi um clássico na época, escrito em 1968, também em plena ditadura militar. Outro livro aqui importante é A Fórmula para o Caos, contando a situação, né, do ex-presidente Salvador Allende, derrubado por aquele golpe sangrento, que custou inclusive a vida do próprio presidente, e como o Muniz levanta toda a papelada que explica o papel dos Estados Unidos, sobretudo da ITT, aquela poderosa empresa de telecomunicações, talvez mais importante do que a própria Google, que interferiu indiretamente e pagou lá, não é, toda a mobilização contra o Allende. Tem também de Martí a Fidel. E, ultimamente, ele escreveu A Desordem Mundial. Teve também a Segunda Guerra Fria. São livros que eu examinei nos meus vídeos e nas minhas entrevistas que fiz com o Muniz Bandeira, que foram 3 na realidade, né? Uma eu fiz aqui para o blog cafenapolitica.com.br e uma terceira eu fiz com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o Beto Almeida lá na TV, a sede da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, falando também pelo Skype. O Muniz lá em Heidelberg, na Alemanha, de onde não mais podia sair, porque tinha sido condenado pelos médicos a não mais viajar, que foi um grande trauma para ele.